Muito bom dia, entra no ar o programa Mundo Real, o programa da Igreja Viva 24 horas, que todos os sábados aqui na Band compartilha a fé ao seu coração. O programa de hoje está imperdível. Nós teremos uma mensagem com o nosso reverendo José de Santana Santos, que no mês de maio deste ano esteve em Israel. E ele vai falar sobre a palavra de Deus em um dos momentos especiais desta caravana, onde no Mar da Galileia nós ouvimos a palavra extraída das Escrituras Sagradas. E também vamos conversar com um casal, o Alex e a Sheila, que vai contar um pouquinho a sua experiência de vida, de transformação. Você fica com essa mensagem e logo, logo nós voltamos para orar por você e ouvir o que Deus tem feito na vida dessas pessoas e também quer fazer na sua. Já voltamos. Quando nós temos a oportunidade de estar aqui, e que provavelmente tenha sido em alguma parte, né, em algum local, que tenha acontecido, né, exatamente de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era Deus entre os homens, ensinando aos homens, né? Aquele que antes de nascer já existia. O grande mistério. Antes de nascer já existia, porque ele não passa a existir a partir do nascimento. Vale a pena sempre lembrar que no seu nascimento, né, ou na concepção, e ali ele estava tomando sobre si a natureza humana, mas sem deixar de ser Deus. E ele veio em cumprimento de profecias, onde se disse, né, e todos serão ensinados por Deus. E todos serão ensinados por Deus. Quer dizer, lá no Antigo Testamento, Deus ensinou por meio de Moisés. No Novo Testamento, ele não manda mais Moisés, ele não manda mais um outro profeta, mas ele mesmo vem. Amém. Tinha nariz, boca, sede, fome, calor, até sono, mas sem deixar de ser Deus. Amém. Deus, o homem. Ninguém descreveu isso tão bem como João, que disse, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? E o Verbo tornou-se carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai. E finalmente ele, nas roupas da época, nos hábitos da época, não é isso? E vocês se lembram perfeitamente que quando ele se encontra com a mulher samaritana inclusive não quer dar água para ele. Aquele que criou a água, aquele que criou todas as coisas estava ali do lado e pede água e ela não quer dar, até que quando ele se revela, aí ela não somente muda completamente a sua vida, mas o recebe e o reconhece como Salvador, como Messias, como o prometido. E agora, vemos ele aqui, trazendo aqui esse ensinamento. Eu já tive a oportunidade de, na nossa igreja, já há muitos anos, que era para libertar a igreja da tradição, então o Espírito Santo me guiou a, durante várias semanas, pregar sobre o Sermão do Monte. O que nós não vamos fazer aqui agora. Apenas recordar aqui. Mas se nós pudéssemos assim sintetizar, fazer uma síntese aqui, correto? Nas bem-aventuranças, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, vamos ler, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque
E bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós poderíamos sintetizar aqui da seguinte forma. Ele vem dizer à humanidade que o mais importante não é aquilo que temos, mas é aquilo que somos. Porque essa parte primeira aqui, você observa que ele também ele não começa dizendo, você tem que fazer isto, você deve se comportar dessa maneira. Ele sabia que o homem, a natureza humana, foi uma natureza que tornou-se o quê? Contaminada pelo pecado. Daí a impossibilidade do homem cumprir integralmente as regras, cumprir integralmente a lei, não é? E trazer contentamento ou a si mesmo ou a Deus por meio da religião. Então, nesse Sermão do Monte, a primeira coisa que ele vem é dizer o seguinte, não é? A felicidade, ela não está do lado de fora, mas está do lado de dentro, a partir da tua condição interior. As grandes batalhas dos seres humanos, elas não são travadas do lado de fora, elas são travadas do lado de dentro. Não é? A insatisfação, a depressão, a tristeza, a desilusão, a decepção, enfim, está dentro do ser humano. Está dentro do ser humano. Daí, buscar a felicidade fora é algo inalcançável, seja por meio da cultura, seja por meio da religião, seja por qualquer meio, porque o problema é interior. Daí ele vem e diz, olha, vocês querem ser felizes? Então sejam humildes. E o que é humildade? A humildade é que a pessoa, percebendo a sua vulnerabilidade, né, a sua incapacidade, ela então descobre que precisa depender de Deus. A independência de Deus, por meio de Adão, é que mergulhou a humanidade na situação que a humanidade está. Quer dizer, um desejo próprio, uma vontade própria, fazer a coisa a seu bel prazer, né? A seu bel prazer, tem levado a humanidade a toda essa decepção, a toda essa contradição, a toda essa situação que a gente observa, seja no mundo filosófico, seja no mundo político, seja no mundo da religião. Então essa independência de Deus. Então Jesus já começa colocando o seguinte, olha, é preciso que o homem, se quiser ser feliz, volte a depender de Deus. Volte a acreditar naquilo que Deus declara. Porque foi justamente onde Adão despencou. Onde Eva, com Adão, os dois despencaram. Correto? Por quê? Porque acreditaram em uma outra mensagem dada por Satanás e seguiram em uma outra direção. Aí ele começa dizendo, somente os humildes, né, de espírito é que herdarão o reino de Deus. Então, Jesus, ele coloca que a humildade, que se traduz por dependência completa de Deus, se torna o primeiro degrau para que alguém possa agradar realmente a Deus. Depois, bem-aventurados que choram, né? Os bem-aventurados que choram, nós temos aprendido o seguinte. Ora, dependo de Deus, percebo que sem Deus eu não vou a lugar nenhum, correto? E aí, eu preciso de quê? Eu preciso de fazer o quê? Perceber a minha real condição. A minha real condição. E aí ele fala, bem-aventurados que choram. Vocês se lembram no livro do profeta Isaías? A hora que Isaías se tornou um pregador eficiente, um pregador com excelência para cumprir a grande missão, foi quando ele chorou. E quando foi que ele chorou? Quando ele percebeu o quê? A pecaminosidade do seu pecado diante da glória de Deus. A gente observa que a humanidade, o ser humano, sempre se sente melhor do que o outro, né? Jesus, numa certa ocasião, falando da oração de um fariseu e de um publicano, de um pecador, disse que o pecador chegava diante de Deus e como é que ele orava?
Aliás, o fariseu chegava diante de Deus e como é que ele orava? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como este homem. Eu não sou como aquele ali. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Eu faço e aconteço. O pecador nem conseguia levantar os olhos, batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. É o ai de mim, de Isaías. E é também o reconhecimento do grande religioso Saulo, né? Fariseu irrepreensível segundo a lei, quando ele também se vê face a face com Jesus. Antes ele mata pela fé, antes ele mata por causa da religião. Mas agora diante do Senhor ele diz, epa, a minha realidade é que eu sou um pecador. Que miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então vem um choro, né? O choro. Ninguém consegue passar por uma real conversão se não se reconhece um pecador. Enquanto a pessoa se reconhece como melhor do que o outro, né? Melhor do que o outro, mais religioso do que o outro, ele nunca vai precisar de Jesus. Só vai reconhecer Jesus e a beleza e a beleza da doutrina da justificação quem se reconhece como um pecador. Olhe para quem está do lado e diga, meu amado irmão, no Sermão do Monte aponta para a necessidade de um Salvador perfeito, de um representante genuíno que nos qualifica para chegarmos diante de Deus. Então você começa com a humildade e depois você olha para dentro de você, você vai chorar. E se você chorar, depois, bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Você veja que quando Adão tomba lá no Éden, e Deus faz todo aquele trabalho corretivo, não é? O tira do paraíso, mas ele faz a promessa. Haveria o quê? O descendente da mulher. Começou com a mulher o pecado? Começou ou não começou? O começo, por onde foi a porta? Ela foi enganada, né? Ela foi enganada. Isso. Responsável foi Adão, sempre vai ser responsável o homem, não é isso? Mas começou por onde? E ela foi o quê? Ela foi marcada. Eu não vou nem falar sobre as marcas das mulheres, que aí daria ficaria o dia todo aqui, no sofrendo das mulheres. Foi ou não foi? Mas a providência da graça de Deus fez o quê? O Salvador virá em um tempo, e que Paulo fala lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, né? Veio ele sob a lei e nascido de quem? De mulher, para cumprir o plano de Deus, de cumprir toda a lei, doar a sua vida, ressuscitar e nos dar essa salvação. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha para quem está fazendo. Bem-aventurado quem se reconhece como pecador. Olha só, as pessoas não virão a Jesus enquanto estiverem satisfeitas consigo mesmas, né? Enquanto estiverem satisfeitas com a sua religião, satisfeitas com a sua filosofia, satisfeitas, né, com o seu hedonismo, né? Elas estão satisfeitas, então elas não encontrarão essa satisfação. Mas no dia que você se humilha e no dia que você se reconhece, olha, né, que miserável que eu sou, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Quem pode me livrar dessa condição? E quem pode me qualificar para voltar para a presença de Deus? Quem? Quem, gente? Quem? Jesus, o perfeito homem divino, que vem justamente para poder cumprir essa missão, né? Nossos pecados são colocados sobre o Senhor. Nossos pecados são punidos em Jesus de Nazaré. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele doa a sua vida para retomá-la de volta. E vale dizer o seguinte, quando a gente toca na morte de Jesus, temos que dizer que foi uma morte expiatória, foi uma morte vicária, correto? Ele morreu em nosso lugar, ele veio para cumprir esse propósito, amém? Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, não haveria essa caravana. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não conheceríamos a dona Mineusa. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não conheceríamos o Ilan. E por isso, bem-aventurados que choram, porque serão... Serão o quê?
serão o quê? Jerusalém, em tuas pontes, lembrar dos filhos seus, que não pisaram em suas ruas, mas amam o seu Deus. São velhos, jovens e meninos, distante do seu lar. Aleluia. Jerusalém, quem te conhece não te esquece, mas Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do meu Deus, Emanuel. Glória a Deus! Igreja Viva 24 horas, faça-nos uma visita que para nós é uma alegria receber você e toda a sua família. Eu estou aqui com um casal que faz parte da nossa igreja, o Alex e a Sheila. Uma história emocionante, uma história de fé. E eu começo pela Sheila, né, um casal que Deus trouxe para fazer parte desse ministério da nossa igreja. Para nós é um prazer receber vocês aqui. Bom dia, Sheila e Alex. Bom dia. Sheila, começo por você. Como você conheceu a Igreja Viva? Em que circunstância você chegou na igreja? Eu conheci a Igreja Viva através de uma amiga e eu fui bem resistente, eu não queria aceitar. Eu era espírita na época e eu cheguei num ponto de depressão mesmo, onde eu não tomava banho, eu não fazia comida para meus filhos. Você tinha depressão? Sim. Tudo por causa de uma doença, né, que eu descobri. Descobri que eu estava com uma doença na minha visão, estava perdendo a visão. E aí eu entrei em depressão, perdi o emprego e a minha vida só foi decaindo. E nesse problema que você estava enfrentando, a causa da perda da visão era por que motivo? Era uma doença rara, né, que os médicos na época me falaram pela minha idade, que eu tinha 28 anos. Membrana neovascular subretiana é o nome da doença. E ela afeta uma visão e depois ela vai para outra. Sheila, mas hoje você está enxergando. O que aconteceu? Jesus me curou. Como? Então eu conheci a igreja, né, comecei a ir. Eu comecei a frequentar os cultos e me apaixonei desde a primeira vez. Desde o primeiro culto, Jesus já mudou a minha vida. Eu nem dormia de noite. Eu passava a noite toda acordada. E desde o primeiro culto, foi a primeira vez que eu dormi, tive uma noite tranquila. Ô Sheila, tem pessoas que vê vocês falando com tanta naturalidade assim e acha que isso é marketing evangélico, né? Que a gente quer tentar impressionar, mas só sabe o que é viver uma vida como você estava vivendo, né? Quem passa por uma situação como essa. E isso não é conversa, você experimentou problema de doença, tristeza, depressão, angústia. Você passou por tudo isso. Sim, senhora. E como que tudo mudou? Você foi à igreja, mas é apenas ir à igreja? Porque tem muita gente que vai à igreja, mas não muda. É ter um encontro com Jesus, né? Se doar e ter fé, crer que Ele vai mudar, crer na palavra de Deus. Meu casamento também estava destruído. No período que você foi à igreja, o seu esposo não fazia parte? Não Ele gostava. era a favor, né? Em que você fosse à igreja ou ele era contra? Ele até me deixava na frente da igreja, mas era contra ele entrar na igreja. É? É. Tinha dificuldade? Sim, muita. Esse é o Alex. Nós vamos... Alex, quer dizer que você... Bom dia. Quer dizer que você era alguém que deixava a esposa na porta, mas não entrava? Eu imaginava que para ela, como ela estava com alguns problemas, né? Imaginava que para ela seria bom, não para mim. Então, com o decorrer que a Sheila foi mais se entregando, vivendo em comunhão com Jesus, convivendo na igreja, começou a me atrapalhar, né? Na minha vida, aquela vida falsa que eu tinha antes. Que tipo de vida? Bom, eu tinha uma vida totalmente,
uma vida do mundo, né? Uma vida. Eu tinha uma imagem da igreja bem perturbada, assim. Para mim, pastores só queriam ganhar dinheiro. Ladrão. Não queriam trabalhar. Então, eu tinha uma visão bem preconceituosa. Eu tinha um preconceito das igrejas, né? Aí, conforme ela foi frequentando, eu comecei a ir, ela me convidava e eu, sempre resistente, eu acompanhava ela, né? Mas para saber, mais para ver, o que está acontecendo. Então, nisso começou esse casal que convidou a Sheila para ir na Igreja Viva, é um casal de amigo nosso, lá na Dian. Eu até liguei ameaçando ele uma vez. Por quê? Porque como a Sheila entrou para a igreja, começou a transformar a nossa vida, né? E então começou a me atrapalhar. Eu vivia no bar, eu dava mais valor para estar num bar ou ir num jogo de futebol, beber. Você também bebeu, usou drogas? Usava drogas, desde os meus 14 anos até os meus 36, né? De 14 a 36? Até os 36 são 22 anos. Esse período longo... Esse período longo eu usava cocaína, bebida, maconha. E o que aconteceu para largar tudo isso? Para mim era natural, como para muitas pessoas hoje, amigos meus, né, conhecidos meus, eles usam e as pessoas usam e são cegas que aquilo é normal. O mundo te vende uma mentira, né? Alex, eu tenho uma lembrança que eu não conheci você antes de entrar na igreja. A única lembrança que eu tenho sua é que no final do ano, na nossa igreja, nós rompemos o ano na igreja. É o Réveillon com Deus. Inclusive, você que está em casa já é o nosso convidado especial para no dia 31 de dezembro, a virada do ano, nós estamos na presença de Deus. Centenas de pessoas se reúnem para adorar a Deus e eu lembro que a Sheila estava nessa reunião e o Alex estava lá fora. Eu lembro desse episódio. Estava, porque pastor. Tinha muita gente na igreja e o templo ficou pequeno, as pessoas então se acomodaram fora da igreja. E ele estava lá sério, né, fechado. Eu estava enlouquecido, né? Por quê? Furioso. Por estar na igreja, queria estar com meus parentes, né? Bebendo como a visão que eu tinha, né? Tomando uma cerveja, fazendo um churrasco. E na minha cabeça nunca passou, passar numa igreja. Só que esse ano eu passei na igreja, faço o convite a todos, reforço o convite do pastor. Para mim foi o melhor Réveillon que eu tive. Tive com comunhão com Jesus, com Deus, com a minha família, com pessoas especiais. Então, fica aí o convite. Agora, Alex, é interessante quando a gente ouve o depoimento de vocês, você conviveu, né, nesse período de dor que a sua esposa estava passando, após a descoberta da doença. E como é que foi essa situação entre vocês? Bom, pela doença dela, né, ela começou a ficar com depressão. Eu chegava do trabalho, eu via ela tirada e tal, em casa, e nisso começou a me incomodar, e nós brigávamos bastante. Eu brigava, eu era antes de entregar a Jesus, eu era um homem que brigava bastante com a minha esposa, com meus filhos, egoísta, pensava em mim, só no meu bem, não pensava no bem da minha família, das pessoas que eu convivia. Então, assim, a minha vida começou a cair, afundar junto com a dela, né? Depois, claro, depois que ela começou a
a ter essa comunhão com Jesus, ela começou a crescer e eu comecei a afundar. E comecei a me procurar mais droga, me drogava dentro de casa, escondido da minha esposa, dos meus filhos. A sua família sabia disso? Ninguém sabia. Como eu tinha falado, comentei que era desde os 14 anos, nem a minha mãe sabia. Eu escondia, eu virei um perito em esconder, eu escondia de todo mundo. Só quem conhecia mesmo eram as pessoas que se drogavam comigo, né? Essas pessoas que eu tinha como amigos, né? São meus amigos, né? Não deixaram de ser, mas... Agora, era uma vida de escravidão, né? Escravidão, pastor. Eu vivia para mim, o meu prazer era me drogar. Me drogar, beber. E hoje, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, assim, minha vida... Bom, na hora, no ato que eu aceitei Jesus, tem até uma história interessante, quando eu estava bem perturbado mesmo, eu estava até pensando em suicídio. Cheguei a pensar nisso, infelizmente, só Jesus. Aí então, um amigo, um colega meu, um ex-colega meu do trabalho pegou, não, cara, vai na igreja, acompanha a tua esposa, me orientou, né? E eu bem resistente, aí naquela, vou me separar, vou perder tudo que eu consegui construir, né? E ele, não, vai, acompanha a tua esposa, vê, dá uma chance para Deus, como se eu teria que dar uma chance para Deus, né? E então ele assim, faz um propósito, pede qualquer coisa para Deus, se ele não te responder, tu não vai mais na igreja, não vai, né, não... Aí eu pedi, um dia eu orei para mim mesmo, né, em casa mesmo, pedi para Deus me mostrasse a felicidade plena. O que era ser feliz mesmo? Se aquela vida que eu tinha não era ser feliz, o que era ser feliz? E graças a Deus, graças a Jesus, sou plenamente feliz. A minha vida, depois que eu fiz esse propósito com Deus, com Jesus, a minha família se juntou de novo. Minha vida profissional melhorou. Hoje encontraram paz. Hoje, em paz. E a pessoa que está assistindo vocês agora, elas podem nos procurar, porque esse Jesus que mudou a sua vida pode mudar dela. Com certeza, Jesus, só através dele mesmo, muda vidas, mudou a minha vida, mudou da minha esposa, mudou da minha família, com certeza vai mudar a sua. Então, só por Jesus. É isso aí, eu quero agradecer a vocês e você Prazer, que está em casa, pode ter certeza que nós estamos de braços abertos, de mãos estendidas para você. O programa Mundo Real fica por aqui, semana que vem a gente volta, que Deus te abençoe e até sábado que vem.